Na véspera de Natal, acordei em uma casa vazia. Minha família inteira tinha saído escondida naquela manhã e partido para umas férias de luxo sem mim. Eu não chorei. Em vez disso, fiz outra coisa. 5 dias depois, eles voltaram e começaram a gritar no momento em que abriram a porta. Acordei com o silêncio que, tudo bem, não era tão estranho assim. Normalmente, sou o primeiro a levantar. Mas era véspera de Natal, e o plano era irmos todos juntos à tarde para nossas grandes férias em família. 5 horas de viagem, um resort de inverno, parentes, pijamas combinando, todo aquele clichê. Então, pensei, beleza, talvez tenham saído para comprar lanches, esquecido os ovos, ou algo que sempre dá pânico de última hora antes da viagem. Olhei o horário, 9h42. Nem tarde, nem cedo demais. Esperei ouvir a voz da minha mãe mandando alguém levar um casaco extra, ou minha irmã surtando por causa da chapinha. Mas nada. A luz do corredor ainda estava acesa desde a noite anterior. Estranho. Na pia, um único prato. O meu. Desci as escadas e olhei em volta. Nenhuma mala perto da porta, nenhum casaco, nem chaves no gancho. Também não havia carros na garagem. Tentei ligar para minha mãe. O nome dela não estava nos meus contatos. Estranho, né? Tentei de novo. Nada. Rolei pela lista inteira. Todos os números da família apagados. Não só o da minha mãe, mas do meu pai, dos meus irmãos, até do meu tio, que devia ir com a gente. Sumiram. Verifiquei o histórico de chamadas, completamente limpo. Nessa hora, pensei, tá, ou enlouqueci de vez, ou derrubei o celular no chuveiro e nem percebi. Mas o celular estava normal. Aplicativos, mensagens, tudo no lugar. As conversas com colegas de trabalho e conhecidos ainda estavam lá, só não havia nenhum rastro da minha família. Então lembrei que, na noite anterior, meu irmão mais novo tinha pedido meu telefone emprestado. Disse que queria ver a previsão do tempo. Entreguei sem pensar. Por que não faria isso? Agora eu sabia por quê. Tentei discar o que lembrava ser o número da minha mãe. Um homem atendeu, definitivamente não era ela. Perguntei se talvez o número tivesse pertencido a outra pessoa. Ele só respondeu a número errado e desligou. Eu queria dizer que entrei em pânico, mas, sinceramente, foi pior. Senti uma descrença lenta, profunda, como se tivesse entrado em um programa de pegadinhas, mas ninguém tivesse coragem de gritar "pegamos". A geladeira zumbia. O aquecedor estava ligado. Minha mala ainda estava perto da porta, fechada e pronta. Fiquei ali, de moletom e meias, percebendo que não havia como aquilo ter sido um engano. Eles não me esqueceram. Eles me deixaram. Eu não queria acreditar. Abri o Instagram, o Facebook, nada. Nenhum selfie, nenhuma história de a estrada a caminho, nenhum bumerangue animado. O grupo da viagem, onde combinávamos tudo, estava morto. Silêncio total. O que me disse mais uma coisa: eles estavam escondendo isso. Foi intencional. Depois de um tempo, lembrei do número do meu tio. Ele é a moda antiga e nunca muda de número. Liguei. Ele atendeu ofegante. Ei, onde você está? Perguntou. Na cozinha, respondi. Em casa. Houve um segundo de silêncio. Então, ouvi barulhos ao fundo, risadas, pneus esmagando a neve, e alguém ao longe dizendo: "Espera, é ela?" Meu tio pigarreou. Ah, ninguém te mandou mensagem? Não. Mais risadas ao fundo. A voz da minha prima. Diz pra ela que mandamos um oi. Espera, ela sério não sabia? Meu tio tossiu, constrangido. Então, eles saíram cedo hoje. Mudaram o plano de última hora. Achavam que seria engraçado. Só uma pegadinha. Você sabe como seu irmão é. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Eles acharam que você ia alcançar depois. Quero dizer, você tem carro. 5 horas de viagem não é tão ruim, né? Então ouvi uma voz que soava como a do meu irmão mais velho. Sinceramente, é até bom ficar sem a patrulha do sarcasmo por um tempo.
Minha irmã riu. SHHH, não fala isso pra ela. Meu tio soltou uma risadinha nervosa. Enfim, você pode vir se quiser. O quarto já está pago. Deixaram seu passe na recepção. É só vir. Fiquei olhando para o balcão da cozinha, onde a lista de compras ainda estava presa na geladeira escrita por mim. Tá certo, eu disse. Obrigado por avisar. Desliguei. Não gritei. Não joguei nada. Só fiquei ali, parada, por um tempo. As pessoas sempre dizem que a traição é como um soco, mas não foi isso. Foi pior. Foi lenta, fria como cair num lago congelado e perceber que ninguém vai te puxar de volta. E não foi a primeira vez que eles fizeram algo assim. Não exatamente isso, mas parecido. Minha família sempre teve um senso de humor distorcido e eu sempre fui o alvo. Diziam que eu sabia levar uma piada, o que aparentemente significa que não posso ficar com raiva quando me machucam de propósito. Eu devia ter ido nessa viagem. Eu ajudei a pagar o aluguel da casa, paguei o Wi-Fi, a luz, o gás. Enchi o tanque do carro na semana passada. Comprei as comidas para a estrada. Até lembrei minha irmã de levar os remédios de alergia pro namorado dela que, aliás, foi convidado e mesmo assim eles foram embora de brincadeira. Subi de volta pro quarto, abri o armário e peguei a outra bolsa, não a mala perto da porta, mas a outra, a que tinha documentos importantes, coisas sentimentais, alguns olerites antigos que nunca joguei fora, só por precaução. Sentei na beira da cama, fechei o zíper e olhei ao redor. Não chorei. Nem senti raiva ainda. Isso viria depois. O que senti foi fim. Não daquele jeito dramático de chega, estou farta, mas fim de verdade. Como se uma página tivesse virado sem mim, e eu não tivesse vontade de voltar. 5 dias depois, minha família voltaria para casa. Abririam a porta e começariam a gritar. Não começou com as férias. Acho que as pessoas sempre querem que histórias assim tenham um ponto de virada claro, foi nesse momento que tudo deu errado. Mas não foi assim. Mas a vida não funciona assim. Algumas coisas apodrecem devagar. Sou a segunda mais velha de 4 irmãos. Meu irmão mais velho tem 25 anos, abriu um negócio que faliu e, mesmo assim, continua sendo chamado de um ambicioso. Depois vem eu, com 23, trabalhando em tempo integral desde os 18. Minha irmã tem 21, ainda na faculdade. E, por último, o caçula 18 que acabou de começar o primeiro ano da universidade. Crescemos próximos em idade, mas não em quase mais nada. Vistos de fora, provavelmente parecemos aquela família típica, barulhenta, caótica, meio funcional. Mas se você olhasse de perto, veria com que frequência eu era piada. Quantas vezes minhas coisas sumiam ou acidentalmente a quebravam. Como toda brincadeira sempre acabava em cima de mim. E olha, parte disso era coisa normal de irmãos, provocações, pegadinhas. Eu entendo. Mas muda completamente quando os adultos entram na brincadeira. Quando sua mãe ri enquanto seus irmãos trocam as velas do seu bolo de aniversário por velas com gosto de pimenta. Quando seu pai diz, relaxa, é só uma brincadeira. Depois que você encontra seus lençóis no congelador, é difícil explicar para quem não cresceu assim. Na hora, nem parece grande coisa. Você se convence de que é só o jeito deles de demonstrar afeto, só o senso de humor da família. Você vira a pessoa que aguenta tudo. Até que um dia você acorda e percebe, você nunca fez parte da piada, você era piada. Eu não fui para a faculdade. Não porque não quisesse, mas porque alguém precisava trabalhar. Meu irmão mais velho tentou abrir uma startup logo depois do ensino médio. Torraram o empréstimo e boa parte das economias dos meus pais antes de tudo dar errado. Eles chamaram de a experiência de aprendizado. Quando eu disse que queria trabalhar e talvez estudar depois, meus pais sorriram, disseram que estavam orgulhosos e começaram a me entregar as contas da casa. No começo, era pouca coisa, já que você está ganhando, paga só a luz. Depois veio a água. Depois o Wi-Fi. Depois as compras do mercado. Eventualmente, a hipoteca. Só até as coisas se estabilizarem. Isso foi há 4 anos.
Enquanto isso, meus irmãos continuaram na escola, ou voltaram para casa, todos sob o mesmo discurso: estamos nos encontrando. De alguma forma, essa desculpa nunca se aplicava a mim. Não guardo o rancor do trabalho. De um jeito meio distorcido, até gostava de ser quem mantinha tudo de pé. Gostava de ter um motivo para me sentir útil, firme. Mas era como se ninguém percebesse o que eu fazia. Como se fosse simplesmente o esperado. Meu irmão mais novo uma vez me disse: não é como se você estivesse pagando tudo, você também mora aqui. Tudo bem, eu acho. O meu quartinho nos fundos da casa, com papel de parede descascando e uma janela que deixava vento entrar, devia ser o meu aluguel. Quer saber quando foi a última vez que alguém me agradeceu? Eu também não lembro. Parei de contar. E mesmo assim ainda assim eu esperava por aquelas férias. Era para ser nós todos juntos. A primeira vez em anos que toda a família, inclusive os tios e primos, estaria reunida. Esqui, lareira, joguinhos idiotas em família. Eu até me ofereci para ajudar a planejar. Sugeri alugarmos uma cabana perto do lago, em vez daquele resort caríssimo. Fui cortada tão rápido que parecia que eu tinha sugerido acampar no estacionamento. Já está tudo resolvido, disse minha irmã. Só aparece e traz uns lanches, completou minha mãe. Então eu deixei pra lá. Logo depois, criaram um grupo no WhatsApp sem mim. No começo, achei que tinham me colocado no grupo errado, mas não. Descobri que existiam dois, o principal, com as conversas reais, e o logístico, onde eu estava. O grupo com as atualizações, as selfies, as piadas internas, não era pra mim. Mesmo assim, arrumei minha mala, paguei minha parte, tirei folga do trabalho. Ainda me ofereci para ajudar com o depósito do Airbnb, já que meu irmão mais velho estava apertado de grana e a mensalidade da faculdade da minha irmã tinha aumentado. Eu não me importei. Eu queria estar lá. Eu queria pertencer. Na semana anterior à viagem, perguntei que horas sairíamos. Estamos pensando de tarde, respondeu minha mãe, sem tirar os olhos do celular. Só esteja pronta. E eu estava. Dias antes, inclusive. Comprei um carregador novo pro carro, porque o antigo estava com mau contato. Reabasteci o armário de remédios, limpei o porta-malas. Coisinhas bobas que te fazem sentir útil. Parte de algo. Na véspera, conferi a mala pela última vez e deixei-a ao lado da porta. Não falei muito com ninguém. Eles também não. Tudo bem. E então chegou a manhã de Natal e eles tinham ido embora. Sem bilhete, sem ligação, sem explicação. Só aquele tipo de silêncio que fica ecoando. Eles voltaram 5 dias depois. Eu já não estava lá. Nem a geladeira. Não vi o rosto deles, mas ouvi bastante coisa depois. Uma vizinha, aquela que eu ajudava a levar o lixo para fora, me ligou no dia seguinte. Só queria saber se está tudo bem, disse, com delicadeza. Vi sua família voltando. Pareciam estranhos. Estranhos é uma palavra para isso. Houve gritaria, ouvi de mais de uma pessoa. Daquelas que atravessam a rua e fazem os cachorros latirem. Não era o tipo de grito alegre. Nem de boas-vindas. O sofá tinha sumido. A internet não funcionava. A máquina de lavar e a secadora também desapareceram. Algumas prateleiras, o micro-ondas e aparentemente meu suporte de temperos. Isso, inclusive, gerou uma discussão inteira. Sério. Alguém realmente gritou. Por que ela levaria a canela? Eles acharam que tinham sido roubados. Até meu irmão checar as câmeras da campainha e ver o vídeo, eu carregando a última caixa, calma, trancando a porta atrás de mim, como se estivesse indo fazer compras. Naquele momento, eu estava no meu novo lar, um quartinho simples, o segundo quarto no apartamento da minha melhor amiga. Nada luxuoso, mas limpo, silencioso. Meu. Eu comia uma sopa requentada e assistia a um filme bobo num tablet emprestado quando o celular vibrou. Depois de novo. E de novo. Quando peguei o aparelho, havia 52 chamadas perdidas. A maioria da minha mãe, algumas da minha irmã e até umas do meu irmão mais velho, que me surpreendeu, já que nem lembrava a última vez que ele tinha me ligado. Depois vieram as mensagens.
Onde você está? Vamos chamar a polícia. Isso é loucura. Você passou dos limites. Volta para casa e conserta isso. Eu não respondi. Li as mensagens devagar, uma por uma. Depois virei o celular com a tela para baixo e voltei para minha sopa. Eu não tinha planejado nada disso, pelo menos, não no começo. Mas depois daquela ligação do meu tio, depois de perceber que todos tinham ido embora de propósito, rindo, achando que era só mais uma brincadeira, eu simplesmente não consegui continuar fingindo que não significava nada. Porque significava. Significava tudo. Eu não arrumei minhas coisas com raiva. Não saí arrancando objetos pelas gavetas, nem agi por vingança. Foi tudo silencioso. Mais silencioso do que deveria ter sido. Levei apenas o que era meu. Nem mais, nem menos. A geladeira minha. Eu tinha pago por ela quando a antiga quebrou e ninguém mais lembrou de contribuir. A máquina de lavar e a secadora também minhas. Comprei com bônus do trabalho há 2 anos, quando meu pai disse que as antigas ainda davam conta. Eu não discuti. Só comprei. O sofá, o micro-ondas meus de novo. A internet estava no meu nome. Mudei as senhas, cancelei as contas, encerrei todos os serviços que saíam do meu salário. Deixei a chave na caixa de correio e saí de casa como quem finalmente encerra um expediente no emprego que nunca quis ter. 2 dias depois que eles voltaram, a polícia apareceu. Nada de sirenes ou drama, só uma batida discreta na porta do meu novo apartamento. O policial era educado, devia estar na casa dos 40, com aquele ar cansado de quem foi mandado para uma tarefa da qual não concordava muito. Sua família registrou um desaparecimento e lhe disse. Assenti. E também mencionaram um possível roubo. Afastei-me e o deixei entrar. Ele se sentou na pequena mesa da cozinha. Peguei uma pasta que eu vinha guardando há anos, notas fiscais, garantias, comprovantes, capturas de tela, contas, tudo o que eu tinha comprado. Entreguei a ele sem dizer nada. Ele folheou devagar. Vi seus olhos pararem sobre a nota da geladeira, o contrato da internet, o comprovante da lavadora. Depois fechou a pasta e apoiou as mãos sobre ela. Então você realmente estava pagando por tudo isso? Assenti de novo. Ele ficou em silêncio por um instante. Quer que eu passe seu endereço para eles? Só para avisar que você está bem? Não respondi. Eles não precisam saber onde eu estou. Eu não desapareci. Só fui embora. Ele deu um pequeno aceno, devolveu a pasta. Você não fez nada de errado. Sinceramente, queria que metade das pessoas que a gente atende fossem tão organizadas quanto você. Levantou-se, fez uma pausa na porta. Tem certeza de que não quer deixar uma mensagem para eles? Olhei para ele de verdade e balancei a cabeça. Não. Se quiserem respostas, que tentem pagar as próprias contas pela primeira vez. Ele esboçou um sorriso seco. Justo. Achei que tudo terminaria ali. Mas não terminou. 2 dias depois da visita do policial, meus pais apareceram no meu trabalho. Eu tenho um emprego normal de escritório fintech, suporte ao cliente, planilhas, conversas curtas. É o último lugar onde alguém espera ser emboscado pela própria mãe. Mas lá estavam eles. Recebi uma mensagem da recepção. Seus pais estão aqui. Está tudo bem? Fui até o saguão e os vi. Meu pai, com aquela camisa polo impecavelmente passada de sempre. Minha mãe, com o casaco de inverno e aquela expressão tensa que ela faz quando está tentando não chorar ou não gritar. Pareciam ter envelhecido 5 anos em 5 dias. Podemos conversar? Ela disse. Não respondi. Meu pai deu um passo à frente. Você tá mesmo fazendo tudo isso por causa de uma brincadeira? Foi a primeira coisa que saiu da boca dele. Não uma você tá bem, nem uma desculpa. Só você tá sendo ridícula. Fiquei em silêncio. Você precisa voltar para casa, minha mãe disse. Isso já foi longe demais. A gente precisa resolver isso. Olhei para ela. De verdade. Você precisa de ajuda. E essa ainda é sua casa também. Você não pode simplesmente fugir.
Foi então que falei. Foram vocês que me deixaram primeiro. Lembram? Ela abriu a boca, depois fechou. Meu pai tentou de novo, agora com a voz mais alta, dizendo algo sobre contas, responsabilidade e maturidade. Se vocês não saírem, eu disse baixinho, vou chamar a segurança. Eles ficaram ali por um instante. Minha mãe parecia em choque. Meu pai, furioso. Mas foram embora. Não em silêncio, nem com dignidade, mas foram. Naquela noite, sentei na pequena varanda do novo apartamento, com uma xícara de chá e um cobertor nos ombros. O ar estava frio, mas eu não me importava. O celular vibrou na mesinha ao lado, mais uma mensagem, outro correio de voz. Eu não olhei. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que estava esperando alguma coisa ruim acontecer. Ninguém gritando meu nome, ninguém perguntando pela senha do Wi-Fi, ninguém cobrando quem ia pagar o gás. Eu só fiquei ali. Deixei o silêncio ser meu pela primeira vez. As semanas passaram. Não ouvi muito deles. Finalmente pararam de ligar. Ou talvez tivessem percebido que eu não ia atender. De qualquer forma, o silêncio era bom. Eu preenchia com coisas pequenas, compras, jantares tranquilos, uma rotina nova no trabalho sem ter que ser o faz-tudo ou o saco de pancadas emocional da casa. Mas o silêncio não significava que tinham desistido. As novidades vinham por outros meios, vizinhos, primos, conhecidos. Uma vez até recebi uma mensagem longa, e nada bem-vinda, de alguém do grupo da igreja da minha mãe, começando com: "Você não faz ideia do quanto isso tem sido difícil para os seus pais." Aparentemente, as coisas estavam desmoronando na casa antiga. A internet caiu de vez quando o modem pré-pago ficou sem dados. Minha irmã culpou meu irmão por não ter recarregado. Ele culpou ela por trocar as senhas dos streamings e bloquear o acesso ao perfil dela da Netflix. A conta de luz ficou sem pagar por mais de um mês, e alguém teve que pedir dinheiro emprestado para evitar o corte. A geladeira foi substituída por uma usada e barulhenta que fazia um zumbido constante. Minha prima descreveu a casa como triste. Não pedi para ela fazer isso, mas valeu. Ninguém mais parecia saber de quem era a responsabilidade por nada. Pelo que me contaram, toda vez que alguém abria a boca, virava briga. O grupo de mensagens que eles usavam para me excluir estava morto. Ninguém respondia mais nada. Isso, por si só, já seria o suficiente para eu saber que tudo estava desmoronando. Que a casa que eu havia sustentado por anos, com trabalho silencioso e pagamentos automáticos, finalmente tinha ficado pesada demais para eles carregarem. Eu estava no trabalho, ouvindo alguém reclamar de novo sobre quem foi o idiota que esquentou o peixe no micro-ondas da sala de descanso, quando o interfone tocou. Achei que fosse uma entrega. Eu tinha encomendado detergente e lençóis novos. Quase nem olhei, mas algo me disse para conferir a câmera de segurança antes. E lá estavam eles. Todos os três. Minha irmã, meu irmão mais novo e meu irmão mais velho, parados em frente ao prédio como se fosse uma cena de reencontro de sitcom. Minha irmã até segurava um saquinho de salgadinhos, como se aquilo fosse um tipo de oferta de paz. Até hoje não sei como conseguiram meu endereço, com certeza não foi por mim. Mas imagino que tenha dado trabalho. Engraçado o que as pessoas conseguem fazer quando estão motivadas pelo tipo certo de desespero. Não apertei o botão para deixá-los entrar de imediato. Fiquei parada por um momento, depois desci e abri a porta eu mesma. "Oi?" disse minha irmã, toda radiante e despreocupada, como se a gente não tivesse passado o último Natal em universos diferentes. "Estávamos por aqui e pensamos, por que não dar uma passada?" "Claro. Só aconteceu de vocês estarem por aqui, no bairro de um prédio que vocês nem deveriam saber que eu morava." Não respondi. "A gente tem conversado", disse meu irmão mais velho. "Queríamos, sabe, esclarecer as coisas, fazer as pazes", completou o mais novo, tentando soar sincero, mas soando mais como alguém tentando terminar um trabalho em grupo no ensino médio. Perguntaram se podiam subir. Eu não queria eles no meu espaço, mas também queria ouvir o que estavam tentando vender, então deixei. Sentamos na sala. Eles me ofereceram salgadinhos do pacotinho. Recusei. Começaram devagar, rindo de antigas brincadeiras, dizendo que não tinham percebido quanto tinham me magoado, que não tinha sido por mal. Eu fiquei em silêncio.
Disseram que sentiam minha falta, que nada tinha sido o mesmo sem mim. Até voltamos a fazer noites de jogos, disse minha irmã animada. Igual quando éramos crianças. Você devia vir. Foi aí que senti o alerta. Aquele desconforto que te avisa quando algo não bate. Porque nós nunca tivemos a noites de jogos quando éramos crianças. Isso foi algo que eu tentei começar quando tinha uns 15 anos e me sentia sozinha. Eles riram de mim na época. E agora estavam tentando vender uma nostalgia que nunca existiu. Então veio o deslize. Meu irmão mais velho, pegando o copo d'água, disse casualmente. E, sinceramente, se você voltasse para casa, ajudaria a estabilizar as coisas, sabe, financeiramente. Lá estava. A verdade. O motivo pelo qual eles rastrearam meu endereço, o motivo de estarem sentados no meu sofá emprestado tentando sorrir como se nada tivesse acontecido. Não era sobre família. Não era sobre sentirem minha falta. Era sobre dinheiro. Sobre perder a pessoa que pagava silenciosamente a hipoteca, a conta do Wi-Fi, as compras do mercado, os serviços de streaming, a lavadora, a secadora, a geladeira, o som de fundo da vida deles. Nunca pensaram em questionar. Levantei-me. Vocês precisam ir embora, eu disse. Minha irmã piscou, confusa. O quê? Vocês podem terminar o salgadinho no corredor, mas vão sair. Meu irmão mais novo me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Mas a gente tá tentando, ele começou. Não interrompi. Vocês estão tentando fazer as coisas voltarem a ser como antes. Isso não é a mesma coisa. Eles foram embora. Sem gritos dessa vez. Sem drama. Apenas aquele silêncio constrangido, confuso, quebradiço, como se não estivessem preparados para essa resposta. Como se ainda achassem que eu cederia. Semanas se passaram. Acabei ouvindo o resto pela minha prima. Depois daquela visita, tudo piorou. Todos começaram a se culpar. Meu irmão mais novo disse que tinha sido ideia da minha irmã me deixar para trás. Ela disse que foi do meu irmão mais velho. Ele jurou que foi a energia do grupo. Pararam de se falar completamente. Um por um, foram saindo de casa. Minha irmã foi morar com uma amiga. Meu irmão mais novo ficou na casa de um colega de classe. O mais velho dormiu em sofás por um tempo, até acabar alugando um quarto numa cidade a 1 hora de distância. Meus pais, incapazes de sustentar a hipoteca sozinhos, venderam a casa e se mudaram para um aluguel apertado numa cidade que ninguém consegue pronunciar. O grupo de mensagens foi apagado. Os jantares de família acabaram. Agora todos vivem vidas separadas, espalhados por lugares onde nunca quiseram estar. Ninguém se fala. Não de verdade. Não entre eles. E, com certeza, não comigo. Na outra noite, jantei com meu colega de apartamento. Só macarrão com molho, nada demais. Abrimos uma garrafa barata de vinho e assistimos a algo bobo na TV. Em certo momento, ele me olhou e disse: "Você tem sorrido bem mais ultimamente, sabia?" Eu não tinha percebido, mas acreditei nele. Depois que ele foi dormir, sentei na varandinha, cobertor nos joelhos, uma caneca de chá nas mãos, respirando ar frio e quieto. Sem barulho, sem mensagens, sem peso no peito. Só paz. Eu não queria vingança. Só queria ser livre. E agora sou. Eles costumavam dizer que eu não era realmente parte da família. Acontece que estavam certos. Eu era o alicerce. E eles só perceberam quando eu fui embora. Às vezes ainda me pergunto se fui longe demais. Não com frequência, mas às vezes. O que você acha? Me conta nos comentários. E, se quiser mais histórias como essa, não esquece de se inscrever e ativar o sininho.